que é a ansiedade? Quando a ansiedade é normal e quando ela se torna excessiva, se configurando um transtorno? Quando é o momento de eu buscar ajuda? Tudo isso são informações sobre ansiedade que você precisa saber. Então, primeiro ponto, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção natural, todo mundo sente, você sente e eu sinto também. E ela, qual que é o principal motivo de ela existir? A ansiedade, ela tem como objetivo nos preparar para um evento futuro que de certa forma pode estar relacionado com algum tipo de ameaça. E essa ameaça, ultimamente, ela não está relacionada com o homem das cavernas, com um predador que poderia nos atacar e até tirar a nossa vida. Não. Hoje em dia, a ansiedade e os perigos da vida cotidiana, da vida moderna, está relacionado com, por exemplo, situações sociais que precisamos nos expor, relacionamentos, trabalhos, estudos. Tudo isso pode desencadear sintomas de ansiedade, pois eu vou identificar que lá na frente eu vou ter que me expor de determinada forma e isso pode me gerar algum prejuízo, algum risco. Então eu preciso me preparar para que lá no futuro eu tenha mais chances de conseguir sair dessa situação da melhor maneira. Então a ansiedade normal ela funciona assim. Então vamos pensar que você daqui um mês você vai ter uma apresentação, ou você vai ter uma prova, um vestibular. Então você vai começar a se preparar ainda mais para esse momento. Então você vai ter mais informações, buscar mais conhecimento para que no dia propriamente dito você tenha uma possibilidade de ir melhor. Isso é a ansiedade funcionando ao nosso favor, aumentando o nosso foco e a nossa energia para que hoje eu consiga me preparar para um evento futuro. Quando que a ansiedade ela começa a ser mais excessiva e precisa um pouco mais de atenção porque ela já está se configurando um transtorno? A ansiedade, quando que você recebe a informação que você vai passar por uma entrevista, vai passar por um teste, por um vestibular em data X, hoje você já começa a se sentir mal. Você tem inúmeros sintomas no seu corpo, então aumento aí do batimento cardíaco, você fica com palpitação, uma respiração mais curta, ofegante, mal-estar no estômago, às vezes tontura, diarreia, náuseas, falta de sono, muita insônia. Então tudo isso acaba piorando inúmeras áreas da sua vida. E é nesse momento que a gente precisa ter atenção, porque a ansiedade ela já começa a se manifestar de uma maneira negativa. E a ansiedade, para a gente entender um pouquinho melhor, ela só começa a ser negativa não só porque ela vai manifestar sintomas, mas porque essa minha interpretação do que eu vou viver lá no futuro, eu sei que é algo imprevisível, que não há possível controle, não tem como a gente controlar, mas existe uma avaliação sobre o eu, né? Um senso de si, uma crença de incapacidade, de insegurança, de baixa eficácia. Então, se eu não me sinto preparada para enfrentar essa situação, esse perigo lá na frente, é natural que eu sinta mais ansiedade. E quando a gente fala em sentir mais ansiedade, nós estamos falando de algumas áreas do cérebro que estão funcionando muito além do que deveriam funcionar. Então, numa ansiedade normal, a amígdala ela vai ser disparada e ela vai mobilizar algumas áreas do nosso cérebro e, por consequência, do nosso corpo, e isso vai nos preparar para a ação, vai nos ajudar a ter foco, a energia. Agora, quando que repetidamente, várias vezes, com muita frequência, eu acabo ativando essa minha amígdala por achar que eu sou incapaz, por achar que eu não vou conseguir, a minha amígdala ela fica muito ativada, ela fica disparando e mobilizando essas áreas do cérebro e do corpo constantemente. E isso faz com que os sintomas de ansiedade sejam mais intensos e duradouros.
Então, aqui nós estamos falando em um funcionamento anormal, um funcionamento diferente do nosso cérebro quando a ansiedade está em níveis elevados. Inúmeras podem ser as causas da ansiedade, questões genéticas e com maior peso, principalmente hoje em dia, são as questões ambientais, questões de estilo de vida. E nós podemos desenvolver estilos de vida que são mais adoecedores, e isso vai fazer com que possamos sentir mais ansiedade do que outras pessoas que adotam estilos de vida mais protetores, mais saudáveis. E a ansiedade, ela se faz presente tanto na vida adulta quanto também na infância, nas nossas crianças. Então tem transtornos mais comuns na infância e tem transtornos de ansiedade mais comum na vida adulta. Então podemos citar, alguns sintomas de ansiedade da infância. Então a gente pode falar em mutismo seletivo e ansiedade de separação. Na adolescência acaba sendo mais prevalente a fobia social e na vida adulta já são mais os diversos transtornos, como o transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, fobia específica, fobia social, enfim, ataques de pânico. Tudo isso mostram que a ansiedade ela está em um nível mais elevado e que precisamos de atenção e procurar um tratamento que realmente resolva a causa dessa ansiedade. Quando pensamos em resolver a causa da ansiedade, nós estamos falando em intervir, em mudar uma cadeia de pensamentos e de emoções e de comportamentos que estão relacionados a uma pessoa mais insegura, uma pessoa que se sente mais incapaz ou inferior diante das situações da vida. E um tratamento que vai conseguir intervir nessas áreas é o tratamento pautado numa abordagem psicoterapêutica, pois só assim nós conseguimos intervir nos pensamentos, em como a pessoa sente, em como a pessoa se comporta. E com a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem com mais eficiência, mais eficácia de resultado nos tratamentos de transtornos de ansiedade, ela funciona porque ela consegue estar modificando o funcionamento do nosso cérebro, consegue desarmar de certa maneira esses picos de ansiedade através de mudança de pensamento e a mudança de comportamento. Nós conseguimos alterar as conexões cerebrais devido a como nós pensamos e nós também conseguimos mudar essas conexões, fortalecer algumas, enfraquecer outras através dos nossos comportamentos. A mudança de comportamento também é muito importante nesse processo psicoterapêutico. Quanto mais eficiente o processo psicoterapêutico, menor são as incidências de sintomas. E nesse momento nós estamos falando em remissão de sintomas. Nós não costumamos dizer cura para a ansiedade de maneira definitiva, porque isso é um transtorno multifatorial. Então são várias causas e às vezes por algumas alterações, seja em situações do nosso dia a dia ou até questões fisiológicas, nós podemos voltar a sentir em menor grau esses sintomas. Mas aplicando tudo o que já foi aprendido durante o processo psicoterapêutico, a incidência de sintomas se torna muito pequena. Então, uma abordagem que se você tem ansiedade, que você precisa buscar é fazer terapia na abordagem terapia cognitivo-comportamental. E também eu quero te apresentar a minha forma, a minha metodologia que eu desenvolvi para tratar dos casos de transtornos de ansiedade. Eu elaborei um método que se chama Normalize Sua Ansiedade e é um passo a passo do que você precisa aplicar para verdadeiramente diminuir esses níveis de ansiedade de uma maneira passo a passo. Existem intervenções que precisam ser feitas logo de início de tratamento para nós podermos garantir que realmente
nós estamos garantindo um bom funcionamento do corpo, um bom funcionamento do nosso cérebro. Por consequência, nós podemos melhorar as nossas relações, o como nós nos sentimos sobre nós mesmos, qual que é o conceito que temos sobre nós, e tudo isso faz parte da matriz da ansiedade, que são partes que nós precisamos intervir, nós precisamos tratar para efetivamente normalizar os índices de ansiedade e conseguir viver com mais leveza, com mais tranquilidade e ter mais qualidade de vida. Se você quer saber um pouquinho mais, tanto sobre o processo psicoterapêutico ou o método Normalize Sua Ansiedade, você quer dar esse passo em favor a um tratamento de qualidade e quer que eu faça parte desse processo junto com você, eu vou deixar mais informações na descrição desse vídeo. Então vai lá, leia certinho, clique no link, entenda um pouquinho melhor como tudo isso funciona. E se você gostou desse vídeo, aprendeu um pouquinho sobre ansiedade, então já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ative os sininhos da notificação e também envie esse vídeo para aquela pessoa que sofre de ansiedade, muitas vezes não entende se é uma ansiedade normal ou se já é uma ansiedade excessiva. Ela precisa entender um pouquinho melhor de como ela funciona. E esse foi mais um Normalize Sua Ansiedade na prática. Fique com Deus e até o próximo vídeo.